E mais ou menos um mês depois que esse avião pousou em território brasileiro, uma série de pistolas Taurus de fabricação brasileiras começaram a tentarem traficar esse tipo de armamento para dentro da faixa de Gaza. O Brasil tem adotado uma posição diplomática, digamos assim, complicada. Como eu disse, eu transmiti a posição do Brasil direto para a Casa Branca, porque eu estava lá quando o governo Lula publicou a nota de condenação a Israel e de apoio ao Irã. Ah, eu queria saber tua avaliação sobre a diplomacia brasileira e por que você acha que a diplomacia israelense é tão inerte em relação ao Brasil. Acho que esse governo atual do Brasil, junto com a Dilma e com todos aqueles anos de PT, criaram o Brasil um anão diplomático, né? Isso não sou eu que falo, é a comunidade internacional. Nós tivemos ali 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, que foi prejudicado por pandemia e uma série de outros fatores que a gente já sabe. Agora, a postura diplomática hoje do Brasil, ela é bizarra, ela é nojenta, ela é próxima de ditadores, ela é próxima de grupos terroristas, e isso é muito mais perigoso para a população brasileira do que para aquele que está hoje na cadeira de presidência. Porque a gente sabe que, caso venha, Deus me livre, a estourar uma guerra que os países precisam realmente tomar lado, hoje, com a presidência que nós temos, nós estaríamos do lado do Irã, do lado da Rússia, da China, do Hamas e do Hezbollah, ou seja, do lado que seria atacado por Estados Unidos e por toda essa potência militar. E mesmo que não venha a ter uma ação militar, numa possível, isso eu estou falando num cenário bem distante, né? Nós podemos ter, por exemplo, se o Brasil ele realmente apoiar o Irã e tivermos provas de que de alguma maneira o atual governo brasileiro ajudou o Irã de alguma forma, podem vir não só sanções OFAC, como a gente está falando na questão política contra entidades e pessoas, mas sim contra a nação direto, né? Com que seja bloqueado os bancos no Brasil ou todo aquilo que envolve toda a questão financeira, como vocês bem dizem, a pena de morte financeira pessoal, né? Então é muito perigoso ao Brasil, à população brasileira, o atual envolvimento do governo brasileiro com o Irã. Uma coisa que intriga muito a comunidade de inteligência israelense é a questão do avião de carga do governo iraniano que pousou aqui no Brasil há mais ou menos 2 meses atrás. Não estou falando do navio, estou falando de um avião de carga que pousou aqui. E mais ou menos um mês depois que esse avião pousou em território brasileiro, uma série de pistolas Taurus de fabricação brasileiras começaram a tentarem traficar esse tipo de armamento para dentro da faixa de Gaza, porque hoje o Hamas está praticamente desarmado. Então são pontos e laços e red flags que a gente começa a criar e linkar com que vão levar a investigações que vão evoluir com o tempo e com certeza vão achar coisa com que a gente não esperava que acontecesse. Existe alguma verdade nessa história que circula na internet a respeito do Brasil possivelmente ter fornecido urânio ao Irã? Até onde eu sei, isso não, isso é fake news e é mais fake news, realmente não existe nenhum fato até onde eu sei, e o Bibi Netanyahu não chegou nem a falar que um país da América do Sul forneceu material radioativo sendo urânio para o governo iraniano. Não, a história da fala do Bibi Netanyahu, eu sabia que era falsa, mas muita gente tem falado sobre essa questão, é bom você esclarecer. A história do avião de carga e dos navios iranianos, cerca de 2 anos atrás, os navios de guerra nos portos, são duas histórias reais, certo? Confirmadas, histórias confirmadas, e inclusive essa questão do grande aumento de armamento fabricado em território brasileiro tendo, tentando ser traficado para dentro do território de Gaza, também é confirmado, é real, e existem inclusive fotos desses armamentos, dessas pistolas Taurus. Assustador. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www
www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.